Boa noite hoje, Corpus Christi. Boa noite hoje, Corpus Christi. 8 de junho de 2023. Né? Vocês têm aí aquele nosso costumeiro minutinho para vocês pegarem papel, caneta, uma água, para a gente poder começar o nosso trajeto de caminho da sagração. Esperando vocês. Um minutinho, tá bom? Vamos lá que precisa de coragem para fazer isso aí agora, né? Aliás, hoje é o dia de coragem, né? 2 lives seguidas, né? Uma aqui, a outra no oficial, onde a gente vai literalmente conversar sobre quem quer estar na vida e quem não quer, né? Literalmente isso, né? Mais complicado, mais pesado, mais necessário, né? A gente entender isso. Então aqui a gente vai de sagração, lá a gente responde, né, sobre a transformação emocional da nossa vida. Beleza? 30 segundinhos e começamos. Bom, hoje vamos tentar fazer a coisa um pouquinho mais serena, né? Já que na nossa última live da sagração eu acabei respondendo um monte de comentário infeliz, né? Entendeu? Porque é comentário literalmente de quem pensa com cabresto assim na cabeça, né? E aqui, felizmente, não é um lugar da gente pensar com cabresto, né? É um lugar da gente pensar e botar a cabecinha da gente para funcionar. Então vamos lá. Quando eu falo de sagração, tá? A gente precisa entender conceitualmente algumas coisas, né? Uma delas, né? A vida em si, ela é sagrada, tá? Então, a minha vida é sagrada, a sua vida é sagrada, tá? E a gente tem que começar a ter um respeito maior pela vida. Por que estou falando isso para vocês? Porque as últimas décadas da humanidade, né, estão mudando as maneiras da gente se relacionar, tá? Com tudo, com trabalho, com família, com amor, com compromisso, com amigos e assim nós vamos, tá? E esse aparelhinho aí ficou, né, o nosso celular virou uma porta, literalmente, né? Uma porta boa, se você quer conhecimento, se você quer mais informação, e uma porta ruim se você quer viver de distração e banalidade, tá? Existem as duas opções, né? Isso didaticamente é complicado para a criançada, né? Para quem é mais novo, porque você acaba ficando muito mais tempo preso aqui, muito menos na vida prática, né? Mas é um resultado da evolução, tá? E nessa evolução, por uma infelicidade, né, nós estamos deixando as pessoas de lado, né? Que é muito mais fácil você mandar um recadinho, mesmo que a pessoa não olhe na hora. Se ela não olhar na hora, melhor ainda, que aí você não tem obrigação de conversar com ela. Deve ser assim que as pessoas pensam, né? E aí você vai colocando as pessoas segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 10º plano. E a mesma coisa em relação à nossa própria identidade, porque se você não tem tempo suficiente, nem disponibilidade suficiente para cuidar de você mesmo e daquilo que é importante para a tua vida, difícil você viver um caminho de sagração. Fica muito complicado isso, tá? E fica complicado de uma maneira pesada. Por quê? Porque quanto mais distração você coloca na sua vida, mais cobrança junto você coloca na sua vida. Por quê? Isso é um processo dinâmico, tá? Todas as pessoas têm o conhecimento daquilo que elas, né? As pessoas que pensam, obviamente, tá? Todas as pessoas têm um conhecimento do que é a sua
realidade, a necessidade que você tem de fazer as coisas e os compromissos que você tem que cumprir na sua vida, tá? Mas aí você tem distrações, tá? Você tem um jogo, você tem vídeo, né? Você tem filme para ver, né? Você tem o WhatsApp para ficar falando sobre nada aí horas, tá? Fundamentalmente você está criando distrações. As distrações criaram um termo que eu não sou muito chegado nele, né? Que é você procrastinar, tá? Quem procrastina por causa do telefone já procrastinava antes e achou um outro motivo legal para fazer, tá? Procrastinar é a doença de quem sofre de falta de foco, tá? Ou quem não tem interesse de fazer o que está fazendo. Isso nós vamos conversar na próxima live aí, tá? Mas, fundamentalmente, a gente tem que voltar a transformar a nossa vida em algo sagrado, tá? A vida, as pessoas são algo sagrado. Como é que você vai fazer isso aí? Todas as estruturas filosóficas e religiosas já deixaram um caminho para a gente, tá? Quando você pega, né, a estrutura bíblica, tá? Ou a estrutura da Torá, são livros completamente diferentes, baseados na mesma estrutura. É gozado a gente falar isso aí, mas é uma verdade, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia deveriam ser a correspondência da Torá, mas não são, né? Correspondem em algumas partes e outras partes são profundamente omitidas, tá? Mas a base, teoricamente, seria a mesma, tá? E dentro do código bíblico existem os chamados salmos, tá? Salmos nada mais são do que resolvedores de problemas, tá bom? É uma maneira de você ligar de novo a chavinha, prestar atenção naquilo que te incomoda, naquilo que te aflige, naquilo que está te adoecendo. E aí você liga essa chave e vai lá, né? Acha a correspondência do salmo e, literalmente, começa a repensar, a botar a energia criadora, a energia que tem uma estrutura de raciocínio, uma estrutura de devoção para resolver, te ajudar a resolver os teus problemas. Funciona? Funciona, tá? Funciona pouco, funciona muito. Funciona 100%, desde que você siga o código do Salmo. Qual é o código do Salmo? Aquele que eu dou para vocês quase toda semana. Fale a verdade, tá? Por quê? Porque na estrutura do Salmo, por exemplo, quando você começa a estudar e aprender sobre Salmo, você entende que o Salmo pode ter um efeito contrário, um efeito reverso. Por quê? Porque a estrutura do Salmo foi criada para que você vá procurar o livro, vá procurar a palavra, tá? Com um coração verdadeiro. Você está procurando compreensão, você está procurando auxílio, você está procurando justiça, tá? Mas como é que eu vou procurar justiça falando mentira? Tá? Como é que eu vou procurar algo que seja realmente justo se eu não estou falando a verdade para mim, tá? Se eu quero o que é do outro, tá? Então o Joãozinho, ele tem uma condição de vida melhor que a minha, eu quero que o Joãozinho se ferre. Aí eu vou procurar um salmo para isso? Parece que não, mas muita gente que procura ajuda, quando a gente conversa isso, né, a pessoa sabe que ela está errada, mas dentro da cabeça dela ela tem razão. E se dentro da cabeça dela ela quer justificar o que ela faz e ter razão, e ela vai para o caminho do salmo, ela vai quebrar a cara. Vai receber uma confrontação de volta. Por quê? Porque o atributo do sagrado é falar a verdade. O atributo do sagrado é entrar dentro da verdade que está dentro do teu coração e tirar daí a solução que você precisa. E aí complica. Por que complica? Porque se você não está acostumado a olhar para dentro de você e a saber qual é a verdade daquilo que você sente,
vai ficar complicado de fazer. Gente, eu vou matar essa música aqui que ela tá me incomodando. Espera aí um pouquinho só. Dá 2 segundinhos aqui pra mim. Tantã. Deixa eu mudar aqui em cima. Tá? Tá parecendo que eu tô dentro de uma igreja e dentro da igreja tá tocando um negócio que eu não quero ouvir, entendeu? Mais ou menos isso. Tá bom? Espera um pouquinho que tem o anúncio. Né? 2 segundinhos. Vamos lá. Tá? Quando eu quero tomar contato com algo que é sagrado, literalmente eu tenho que falar a verdade. Tá? E aí, da mesma maneira como eu expliquei lá na live de emocional, tá? Que você tem que falar a verdade mesmo quando o teu emocional, a gente diz que ele é negativo, quando você está com raiva, quando você está magoado, quando você está frustrado, quando você está infeliz, né? Quando você está fora de controle, você precisa falar, porque essa é a verdade do que você está sentindo. Ah, mas é ruim. Não, ruim é você fingir que não está acontecendo nada. Ruim é você mascarar. Ruim é você tentar fingir que você conseguiu resolver algo que você não resolveu. Tá? Então, se você tiver a constância da leitura, se você entender como funciona o Codex Bíblico, você vai entender que, né, as nossas emoções, elas são mundanas. Legal? Fazem parte da vida. Legal? Você fica feliz, você fica irritado, você fica triste, né? Você fica decepcionado. E esses são todos sentimentos que são descritos nas histórias do Codex Bíblico. Tá? E é justamente quando você está perdido, quando você está infeliz, você vai buscar uma solução. E essa solução é uma sagração na tua vida. Né? É um processo de você ir falar a verdade e receber um caminho de solução para a verdade que você está falando. Tá? Hoje é um dia legal para a gente falar disso, porque hoje, né, os católicos apostólicos romanos, os cristãos, comemoram hoje, né, Corpus Christi, o corpo e o sangue de Cristo. Né? Ou seja, você fazer uma aliança baseada em algo que vai manter a tua consciência funcionando dentro de um aspecto de verdade. Tá? Como é que eu vou manter a minha consciência funcionando dentro de um aspecto de verdade se eu vou para a igreja, tá? Simplesmente porque é a data de ir para a igreja? Só porque é dia. Você acha que isso é sagrado? Eu fui porque eu tenho obrigação de ir. Tá? E a gente precisa diferenciar um pouquinho emocionalmente para que as coisas fiquem sagradas. Eu diferenciar o que é obrigação, tá? Da maneira como a obrigação é colocada, tá? E do que é compromisso. Tá? Obrigação, dentro do nosso conhecimento linguístico, ela soa pesada. Tá? Obrigação é algo que deveria ser direitos e obrigações, né? Ou os nossos deveres. Obrigação, dever é aquilo que você já sabe que você tem que fazer, tá? Certo? Você não precisa alguém ficar te lembrando o que é certo e o que é errado, né? Porque isso está dentro dos compromissos que você assume, tá? Então, se eu, dentro da minha vida, escolhi que eu vou seguir determinada vertente religiosa, toda vertente religiosa tem os seus próprios preceitos, tem a sua própria estrutura. É a regra do jogo. Tá? Eu estou entrando em algo que eu tenho conhecimento, ou estou aprendendo a ter o conhecimento de como funciona. Eu tenho compromissos para cumprir. Legal? Eu tenho obrigações. Né? Da mesma maneira, isso é feito em todas as sagrações de todas as religiões. Tá? Certo? Você tem a observância daquilo que você pode comer, daquilo que você pode beber, daquilo que você pode fazer na vida, tá? Isso está prescrito. Prescrito por quê? Porque são normas de conduta para que você pacifique o teu espírito. Essa é uma boa definição. Tá? Normas de conduta para eu pacificar o meu espírito. Então vamos lá. No meu caminho da sagração, tá bom? Tá?
Todo caminho é uma estradinha, a gente precisa aprender a andar. Vamos supor, tá, que você, como eu explico isso várias vezes, você é a pessoa que você não chega em casa. Tá? Você tem uma casa, você tem um trabalho, você tem a tua família, mas só o teu corpo chega em casa. Tá? Só o teu corpo chega porque a tua cabeça está preocupada com o teu trabalho, está preocupada com conta, está com a raiva daquilo que aconteceu no teu dia, legal? E aí você transforma o teu compromisso ou a tua convivência com a tua família só em obrigações, tá? Então você não tem troca. Se você não tem troca, você não chega em casa. Se você só bota o seu corpo em casa, a tua casa está sagrada? Se você só chega, passa da porta, tá? Vai lá, reclama bastante, pragueja bastante, xinga bastante, não é? Procura culpado para a tua vida. Como é que isso vai transformar a tua casa num lugar sagrado? Tá? Porque dificuldade todo mundo tem. Tem o dia ruim, tem o dia que você está infeliz, tem o dia que você está nervoso, tem o dia que você está sem controle. Tá? Acontece? Acontece. Tá? Mas aconteceu. Tá? Isso é igual machucado, tá bom? Eu fui lá, fui cortar a cebolinha lá, pumba, cortei minha mão. Tá? Fiz um machucado. Eu não quero que isso aqui cicatrize, que isso aqui cure. Obviamente que eu quero. Então, se eu começar a entender o mecanismo aonde e como eu faço mal para as coisas da minha vida, tá? Eu vou começar a trabalhar no mecanismo de cura para isso. Tá? Então, o que acontece? A gente, por exemplo, acende uma menorá em casa. A gente faz a oração dos salmos dentro de casa. A gente conversa, a gente tenta conversar com a família todo dia, tenta falar sobre os problemas, sobre o que deu certo, sobre o que está errado, tenta orientar o barco, tá bom? Isso é um caminho de sagração, tá? Eu estabelecer uma rota de conversa, uma rota de troca, onde eu preciso identificar o que está errado, o que tem problema, o que eu tenho dificuldade e começar o caminho para poder reparar. Isso é um caminho de sagração, tá? Mas se todo dia o meu hábito é simplesmente reclamar, praguejar, reclamar, praguejar, achar culpado, reclamar, praguejar, apontar o erro, reclamar, praguejar, a minha vida não tem solução, ela é só problema. Como é que isso vai ficar sagrado? Ah, mas eu sou ocupado, eu tenho problema, eu tenho que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar. E aí vem um termozinho linguístico que é bem bacana. Você é ocupado, você é pré-ocupado. Essa é uma grande diferença dentro da sagração. Porque eu tenho que ter um tempo para tomar consciência de que eu estou vivo. Eu preciso ter um tempo para tomar consciência das pessoas que eu amo na minha vida e de como elas fazem parte da minha vida. Eu preciso ter tempo para isso. E esse tempo não pode ser misturado ou não pode ser confundido com o tempo que eu estou parado do teu lado praguejando. Porque uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Tá? Ai, quando eu chego em casa, tem que aguentar a minha família é um saco. Sua família não é um saco, você não quer ter família. Feio a gente falar assim, né? Mas essa é a verdade. Por quê? Porque se você tem compromissos na tua vida que você não consegue administrar, você não consegue se dedicar, e eles vão ser a causa de todos os outros males da sua vida, é porque isso que te faz mal é mais importante do que todo o resto da tua vida. Sabe quando eu falo isso com um paciente, com um cliente meu, o que ele fala para mim? Não é assim. Aí eu pergunto, tá bom, não é assim, então como é que é? Não, é que aí eu tenho que pagar o clube, eu tenho que trocar de carro, e eu falo para ele, você não tem que fazer nada disso. Legal? Vamos começar de novo com o essencial. Quanto de cuidado você tem na tua vida, quanto de amor você tem na sua vida, quanto de respeito você tem na sua vida, quanto de atenção você troca, quanto você tem noção do que está acontecendo com você e com as pessoas que estão na sua volta, é daí que a vida começa. E as pessoas normalmente falam de coisas.
elas falam de contas, elas falam de desejos daquilo que elas querem, de status. Legal? Tá? Eu posso até, né, se você entrar dentro dos templos, literalmente eles têm essa ideia de que o universo é rico, de que ele é próspero, então que o templo tem que ser uma casa bonita para você. Faz parte do negócio. Tá? Mas essa parte do negócio é a consequência de eu ter um espaço sagrado. Tá? Você fazer os ajustes no teu relacionamento, em todos eles, seu relacionamento amoroso, teu relacionamento profissional, teu relacionamento com os teus filhos, com os teus amigos, esse ajuste é a parte do sagrado. Por quê? Porque quanto mais importante é para mim, mais capacidade eu tenho que ter de ajustar. Porque senão eu aperto a famosa tecla F lá. Ah, vai, tanto faz. Se tanto faz, você está se desgastando para quê? Se tanto faz, o que você está fazendo aí? Tá? E eu penso assim há muitos anos, quando eu comecei a descobrir por que eu pensava assim, eu comecei a prestar atenção naquelas pessoas que elas não querem estar. Tá? Eu não quero estar aqui, mas eu também não quero abrir mão. Olha que legal. Por quê? Porque as coisas têm que ser do jeito que eu quero. Então, se alguém... Se o meu relacionamento acabar, eu quero arrumar alguém, eu quero reconstruir a minha vida, mas a pessoa de quem eu me separei, eu não quero que ela reconstrua a vida dela, eu quero que ela se ferre. Olha que pensamento doido. Tá? Legal? A gente não vai se separar porque a gente não vai dividir dinheiro. E aí, lógico, você não vai dividir dinheiro, vai usar esse dinheiro para quê depois? Você vai usar esse dinheiro para doença, para processo, para coisa que vai quebrar, porque a energia desse dinheiro é um lixo. Ela deixou de ser sagrada, porque você estragou a caixa do dinheiro. A motivação para você ter essa estrutura de vida, você estragou. Você acha que alguém constrói paz se odiando todo dia, só dividindo a casa por causa de dinheiro? O que tem de sagrado nisso? Tá? Aí, como na outra live, que eu vou ouvir das pessoas, mas a gente não é perfeito. Concordo com você. Realmente nós não somos perfeitos, mas a gente tem a obrigação de tentar ser. Aí que tá a brincadeira. Aí que tá o fio da meada que as pessoas não querem abraçar e entender. Tá? Porque se você tem uma porta, você tem consciência, né? Presta bem atenção no que eu vou te falar. Se você tivesse uma oportunidade na vida de que as coisas melhorassem todos os dias, presta atenção nisso aí. Tá? Não seja sacana, não finge que você não está me ouvindo não, que eu sei que você está me ouvindo. Legal, tá? A vida te dá aqui, ó. Legal? A vida me deu aqui, ó, uma folhinha de papel em branco, assim. E falou assim para mim, todo dia a vida vai te dar uma folhinha de papel em branco. Tá? Aí ela fala assim para mim, escreve aqui hoje o que você quer. O que precisa para a sua vida ficar melhor hoje? Legal? Aí eu escrevo aqui, né, o que eu quero que fique melhor hoje. Legal. Aí eu recebo aquilo que eu queria que ficasse melhor. Como é que eu vou me sentir a hora que eu recebo aquilo que eu pedi? Vou ficar mais satisfeito ou menos satisfeito? Obviamente que eu vou ficar mais satisfeito. Tá? Legal? Mas aí pensa assim, legal? Se você é o veículo da vida, se é você, tá? Não se esconde não, tá bom? Não finge que eu não tô falando com você, não faz assim, não abaixa a cabeça. Agora não é hora de você ir no banheiro, agora não é hora de você falar no celular, agora não é hora. Agora é hora de você entender o que eu tô te falando. Agora você prestar atenção e dizer assim, se você é o veículo da vida, legal? E você espera que o universo todo dia transforme a sua vida em algo melhor, implicitamente significa que você tem obrigação de ser melhor. Se você pegou o teu papelzinho aí, escreve isso aí no teu papel, que aí você tem que guardar essa live hoje. Tá? Se eu espero da vida, tá? Que a vida seja sempre melhor todos os dias, eu tenho obrigação de ser melhor. Tá?
Ah, então eu vou tentar fazer o melhor todo dia? Vou. Em tudo, em tudo. Em tudo por quê? Porque você precisa entender que é para você. Tá? Aí você vai virar um chato que nem eu. Vai, vai. Vai, mas aí você vai entender assim, ah, eu tenho que montar uma aula. Eu vou montar a melhor aula que eu puder. Ah, penso que isso serve. Por exemplo, quando você acorda de manhã e pensa, tenho que ir. Quando vier esse pensamento, está na hora de mudar. Exatamente. Tá? Tenho que ir por quê? Porque é essa relação que está implícita no sagrado. Tá? Eu preciso entender que de qualquer coisa, de absolutamente tudo na vida, eu recebo alguma coisa de volta. Legal? E essa coisa que eu estou recebendo de volta, ela pode ser negativa, ela pode ser positiva. Legal? Então tá. Então eu tenho um relacionamento lá. Legal? Família é o lugar triste do universo onde a gente precisa se entender com as pessoas. Legal? Que a gente vem junto. E aí dentro do bloco da tua família, você olha e fala assim, não quero ir nessa festa de família aí. Legal? Tá? Não. Eu tenho que ir. Legal? Aí você tem que perguntar para você, eu tenho que ir por quê? Tá? E eu preciso entender por que eu tenho que ir. Porque se eu vou para lá, né? Simplesmente porque é festa de família. Lembra que eu falei de hoje? Hoje, teoricamente, é um dia sagrado. Eu vou para a igreja hoje. Eu vou para a igreja porque eu tenho obrigação ou porque é um compromisso que eu tenho com a sagração da minha vida. Eu vou lá para agradecer aquilo que eu tenho de sagrado na minha vida, vou trocar energia, vou pensar, vou ter um tempo para meditar, então esse é o lugar que eu vou fazer isso aí. Então eu vou. Mas eu tenho a obrigação de ir. Cara, se eu tiver um monte de católico apostólico romano aqui, que realmente é legal, vai dizer assim, tem a obrigação de ir. Mesmo que você não estiver bem, você tem que ir. Legal? Como é que você acha que o padre hoje abriu a missa de Corpus Christi? Ele abriu exatamente assim. Ele abriu e falou assim, tá? Aqui é uma casa de oração, tá bom? Estamos numa casa de oração. Mas aqui tem um monte de gente que veio para a casa de oração pensando na mensagem que está entrando no celular. Tem um monte de gente que veio na casa de oração pensando que hora que vai acabar isso aqui. Tem um monte de gente que veio para cá pensando que queria estar em outro lugar. Então eu vou recomendar para essas pessoas que não venham. Por quê? Porque você pode fazer contato com a divindade, com Jesus, com Deus, com quem você quiser, em absolutamente qualquer lugar, qualquer hora do seu dia. Aqui é simplesmente para você entender que tem toda uma comunidade aqui que está procurando a mesma coisa que você. E algumas pessoas ficaram bastante indignadas na hora que ele falou isso. Legal? Ficaram bastante indignadas. Como assim? O padre está falando para não vir na igreja? Tá? E ele não estava falando nada disso. Ele estava falando exatamente que se você vai para a igreja, você vai porque você quer encontrar aquilo que você foi procurar na igreja. Quando você vai conversar com a tua família, quando você vai falar com o teu filho, com o teu pai, com a tua mãe, você quer encontrar um filho, um pai, uma mãe, uma família. Legal? Mas quando você vai ligar e você só vai ouvir falar de absolutamente nada de emocional, nada de família, você não pode ter esse sentimento, literalmente, de que você hoje não vai conversar? Obviamente que você pode. Expliquei isso agora há pouco. Tá? A vida faz um ajuste assim. Legal? Tem coisas que você vai tirar da sua vida, muitas vezes, né? Um compromisso social, porque simplesmente você vai para lá e volta com o lixo de lá. Você vai para lá e volta com raiva. Você volta para lá e volta magoado. Você vai para lá e ouve o que você não quer. Se você já sabe disso, o que é mais importante na tua vida? Manter o contato que você tem com estar bem, com estar feliz, ou com a coisa ruim que você está sentindo? Escolhe. Crianças, hoje estou tomando muito líquido que eu continuo com febre. Tá bom? Certo? Você tem que escolher. Agora, escolhe dentro da verdade. E escolhe...
Agora presta atençãozinha, assim, ó. Escolhe dentro da verdade, mas entende que a vida é dinâmica. Por que eu estou dizendo isso para você? Tá? Você acha que toda missa que você vai assistir é legal? Não é. Todo show que você foi ver na sua vida foi legal? Não foi. Todo jogo que você foi assistir na sua vida, o teu time ganhou? Não. Por quê? Porque a vida é dinâmica. Legal? Tem dias que você ouve que o padre não está inspirado, o pastor não está inspirado, o rabino não está inspirado, o sheik não está inspirado. Tem dia que ele também não queria estar fazendo missa. Sagração, tem? Obviamente que tem. Tá? Tem dia que você adora o que você está fazendo, tá? Mas você não quer fazer. Já expliquei isso para vocês na minha própria experiência de vida com direito. O direito para mim é uma das ciências mais lindas do mundo. Mas quero trabalhar com direito? Não. Não por quê? Porque eu não acredito no direito da maneira como ele é feito. Tá? O direito não é justo. Se ele não é justo, ele não serve para a minha vida. Não serve. Ele deveria ser uma medida de justiça, mas ele não é. Tá? Se você tem dificuldade dentro do teu relacionamento, com os teus filhos, com o teu marido, com a tua mulher, com a tua mãe, com o teu pai, você tem que dar o passinho. Sua obrigação é dar o passinho. Legal? Tá? Agora, dar o passinho não significa que você tem que brincar de Jesus e dar a cara a tapa toda vez. Você vai lá e dá outra face. Legal. Hoje dei a outra face, amanhã dei a outra face, depois de amanhã dei a outra face. O que vai acontecendo? Você vai ficando magoado. Opa! E aí que eu pergunto para a turma que trata comigo, faço aquela perguntinha simples. A sua raiva, a sua mágoa, o seu ressentimento tem motivo? Porque se ele tem motivo, ele faz parte da tua vida. Porque você está prestando atenção. E aí eu preciso, se eu quero botar sagração na minha vida, eu preciso identificar o motivo. Eu tenho que identificar que toda vez que eu falo, né, com a minha mãe, com meu tio, com meu irmão, eu vou ouvir um comentário idiota. Então, ele gosta de fazer comentário idiota. E aí o que eu expliquei para vocês? Não é pessoal. Não é para mim que ele faz comentário idiota. Ele faz comentário idiota para a vida dele todinha. Ele é assim. Aí eu preciso perguntar para mim, legal? No meu processo de sagração, o quanto vale a pena eu conviver, certo? E conseguir passar por cima dessa bobagem que ele faz toda vez, certo? Ou se realmente isso me faz mais mal do que bem e eu tenho que arrumar uma outra maneira de conviver. Legal? Tá? Por quê? Quando você ouve de um padre, legal? Que ele vai na tua casa, que você vai lá pedir ajuda para ele, ele vai lá, ele vai rezar a tua casa, legal? Para botar de novo o sagrado lá dentro, para botar o objeto da tua fé lá dentro. Você acha que ele vai lá e ele vai assim? Que essa é a ideia que eu tenho das pessoas. Vocês querem que a gente vá lá resolver o problema de vocês, mas que a gente vá assim. Legal? Ah, eu só queria que tirasse essa energia ruim que está dentro da minha casa. Eu só queria que tirasse desse negócio que está me incomodando. Legal? Aí eu pergunto para você, esse negócio que está te incomodando é você, eu tiro você? Hã? Responde aí para mim. Né? Por quê? Quando as pessoas me pedem para rezar a casa delas, eu vou lá rezar, beleza? Eu levo o meu livro de salmos, eu pego a minha água, a gente vai lá, tá rezando, legal? Mas enquanto eu estou rezando na tua casa, eu estou escutando o quanto você pragueja. Eu estou escutando o quanto você reclama. Legal? Eu estou escutando o quanto você tem raiva. E a gente senta para conversar e diz assim, opa, precisa parar de praguejar nessa casa. Né? Precisa parar de ruminar mágoa. Né? Ah, mas é que eu tenho problema. Aí vira justificativo. E aí o que eu tenho que responder para você? O problema você vai ter a vida toda, todo dia. Olha só. Mas se você não mudar a maneira de você lidar com as coisas, amanhã a sua casa está igual. Aliás, na hora que eu sair, legal, eu vou sair aqui, eu rezei,
vai ficar bom aí umas 4, 5 horas, depois vai piorar de novo. Vai piorar por quê? Porque o grande mal é você. Por isso que vai piorar, porque o grande mal é você. Assim. Ah, não entendeu o que eu te falei? Então vamos lá, tá? Vamos lá. Você saiu para passear, beleza? Tá? E pegou o teu tênis, tá bom? Com aquela sola cheia de buraquinho, e você foi passear na lama. Legal? Tá? Aí você entra na tua casa, porque a casa é tua, aí você entra e enche a tua casa de lama. Legal? Tá? Aí você olha para trás e fala assim, nossa, como essa casa tá suja. Olha, pô, entraram aqui com o pé de lama. Aí eu olho para você e falo, opa, olha embaixo do teu pé aí. Ah, mas essa lama aí não é só minha, não. Hã? Aí eu falo, beleza, mas vai ter que limpar, não vai? Vai, então você limpa, legal? Aí você pega seu baldinho, seu sabão, a sua vassoura, o seu rodo, o seu pano e vai limpar a casa, legal? Aí como é que você vai limpar a casa? Reclamando. É um saco, que eu não estava com vontade, que sujou, estava limpo, que todo mundo suja, que depois quem tem que limpar sou eu, só tenho eu para limpar, e pereré, e pereré, e pereré. Você está limpando ou você está sujando? Qual dos dois? Se você não entende o que é sagração, eu vou dizer para você que você está limpando aquilo que fisicamente você está vendo, se é que você limpa direito. Não acredito muito, porque eu sou o chato da faxina. Não vou explicar isso para vocês, mas eu vou falar, eu sou o chato da faxina. Beleza? Tá? Mas se você faz assim, o que adiantou? Você está limpando, mas vai ficar ruim do mesmo jeito. Por que vai ficar ruim? Você está praguejando, você está reclamando, tudo aquilo que você poderia estar tirando e colocando de limpo, energeticamente, está vindo junto com um monte de carga emocional distorcida. É engraçado, né, dona Vilma? Parece engraçado, mas não é. Legal? Por quê? Porque aí você olha e fala assim, ah, mas então eu tenho que olhar que está sujo e tem que ficar feliz? Não foi isso que eu falei. Você tem que olhar que está sujo e dizer assim, está sujo, mas quem sujou? Fui eu. Fui eu por quê? Porque é para usar. Eu estou usando na minha casa. Legal? Então suja. Sujou hoje como suja tudo. Todo dia suja. Como você suja todo dia. Legal? Você não tem que tomar banho todo dia? Legal? Você não tem que lavar a tua fuça, escovar o teu dente, tentar botar uma roupa limpa, botar a tua roupa para lavar. É a mesma coisa. Se você consegue fazer isso dentro do processo físico, no caminho da sagração você tem que aprender a fazer isso do ponto de vista emocional, mental e espiritual. Essa é a chave. A chave é eu começar a falar a verdade sobre as escolhas que eu fiz na minha vida. Legal? Tá? Por isso que depois que surgiu a terapia da constelação familiar, o pessoal começou a entender. Tá? Que antes tudo era culpa da minha mãe, tudo era culpa do meu pai, tudo é culpa do meu marido, tudo é culpa dos meus filhos. Aí a gente começa a fazer terapia de constelação, aí você entende que você que troca assim. Aí que entra a gratidão. Só de conseguir limpar já devia agradecer. Isso deveria ser um fator fundamental na brincadeira aí. Tá? Por quê? Porque eu preciso conseguir identificar o que está complicado. Entendeu? Não entendi, Vilma. Eu entendi sobre a ser criança, que não entendi. Tá? Só de pensar que eu tenho condição de limpar, que eu tenho condição de ver, né? Certo? E que eu estou limpando para algo que vai ficar melhor e eu vou me sentir melhor, eu já devia ser capaz de poder fazer. Mas de cabeça vazia. Ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja irritado, ainda. Tá? Por quê? Porque a gente não simplesmente dissolve os processos do meu dia, eles não se dissolvem. Eles precisam ser depurados, é uma coisa completamente diferente. Tá? Que é a mesma coisa que você sair para comer uma feijoada, legal, a feijoada tá maravilhosa, você tem condição de comer 2 pratos, você come 4, legal? Aí você sai lotado assim, se sentindo mal, tá? Aí você fala, nossa, mas a comida estava maravilhosa. Verdade,
Mas aí o teu corpo também vai ter que depurar. Ele tem um tempo para ele poder digerir, para ele poder botar tudo funcionando de novo. O processo de sagração é isso aí. Entendeu? Tá? É literalmente isso. Você conseguir entender que tudo que você tem na tua vida, ou que você abraçou na tua vida, tem um fundamento. E aí eu preciso começar a falar a verdade de quanto aquilo que eu abracei realmente cabe, ou eu tenho vontade de manter dentro da minha vida. Legal? Porque tem processos que são contrários. De repente eu quero manter dentro da minha vida, certo? Mas as pessoas não querem. Eu não posso forçar alguém a fazer parte da minha vida. Eu não posso forçar uma empresa a me manter trabalhando com ela se ela não quer. Certo? Eu não tenho como obrigar, né? Eu posso ter um monte de aluno dentro de uma sala de aula lá, estudando, beleza? Eu estou lá dando aula, eu posso identificar quem tem dúvida, quem não está nem prestando atenção, mas eu não posso obrigar ninguém a prestar atenção. Eu não posso obrigar ninguém a absorver esse conteúdo. Por quê? Porque enquanto a pessoa não entender que é para ela, que faz parte da vida dela, não tem como ela fazer. E é isso que muitas vezes você não quer viver. Você não quer viver o fato de que para mim é importante, para você não é. Entendeu? É isso aí. Tá? Dentro de todos os processos da vida, certo? Tem coisas que me interessam, que são importantes para mim. Não são interessantes, não são importantes para minha mulher, para minha mãe, meu pai, meu filho, meus amigos, não são. Então, eu preciso me dedicar e prestar atenção naquilo que é importante para mim. Sim. Sim, porque se eu for viver da opinião alheia, a gente tem maneiras completamente diferentes de ver a vida. Aquilo que você vai dizer para você que é, nossa, é imprescindível na minha vida. Eu não vivo sem. Na minha vida não faz a mínima diferença. Tá? Eu conheço um monte de gente que fala assim para mim, nossa, eu preciso trocar de iPhone porque, nossa, eu preciso ter o iPhone. Legal? O melhor aparelho do mundo é o iPhone. Se eu não tiver um iPhone, eu não tenho um aparelho. Aí eu digo para a pessoa, que bom para você. Para mim não faz a mínima diferença. Sinceridade, não faz a mínima diferença. Nossa, mas ele tem esse atributo, ele faz isso, faz aquilo. Beleza. Eu uso o telefone para jogar Pokémon com a minha filha, para WhatsApp, né? Para falar com os meus pacientes, para ver e-mail e para pesquisar as coisas quando eu estou estudando. É para isso que eu uso. Então, o que adianta para mim ele ter 980 milhões de recursos? Não uso. Não uso. E isso também faz parte da sagração. Que adianta você ter um monte de coisas que você quer ter na sua vida se você não usa? Só para ter? Sabe uma das coisas mais comuns que eu escuto atualmente da molecada? Molecada é até 30, 40 anos, que para mim já é tudo molecada. Tá? Eu escuto assim, eu queria tanto ter um amor, eu quero namorar, certo? Eu quero alguém na minha vida. Legal. Daqui a 2 minutos que a pessoa fala para você, mas eu não tenho saco com gente. Não tenho saco de aguentar alguém me ligando, alguém mandando mensagem. Então eu não quero alguém na minha vida. Não, mas eu quero. Não, mas você quer um autômato, você quer um robozão, você quer alguém para atender só as suas expectativas. Só que você não quer alguém para trocar, você não quer alguém que tenha uma opinião divergente da sua. Você não quer alguém que tenha mais um interesse além de estar disponível para você. Não quer. Então, peraí, então vamos entender. Isso vale para tudo. Vale para tudo. Tá? Que como é que eu vou criar filhos se eu não tenho tempo para eles? Como é que eu vou conseguir resolver os problemas de conduta ou as dificuldades de aprendizado que o meu filho tem se eu não falo a verdade?
Ah, meu filho, ele é lindo, mas não consegue ler. Então eu preciso melhorar isso aí. Ah, mas tem tempo para aprender a ler. Talvez tenha, legal? Mas hoje ele precisa aprender a ler. É para hoje o que ele precisa. Então eu tenho que trabalhar. Ah, mas eu não tenho tempo. Se você não tem tempo, não devia ter tido filho. Se você não tem vontade, não deveria ter tido filho. E aí todo mundo magoa. Nossa senhora, me doeu. Não é? Também não é assim. É assim. Opa! Se você está aqui na live, você precisa entender assim. É assim. Não estou perguntando para você assim. Eu estou te explicando o que é assim. Legal? Tá? Antoine de Saint-Exupéry, uma obrazinha chamada O Pequeno Príncipe, conversadinha dele com a raposa, onde ele diz assim, opa, você é responsável por tudo aquilo que cativa. E aí que vem a coisa ruim. Vê o jeito que você cativa. Do jeito bom ou do jeito ruim. Tá? Por quê? Porque tem relacionamentos que são baseados em ofensa, são baseados em cobrança, são baseados em maltrato. Tem, as pessoas não conseguem se libertar, por quê? Porque elas acham que elas não vão conseguir nada diferente ou nada melhor do que aquilo. Então elas não têm nenhuma condição de ter uma vida sagrada ou de uma vida melhor, porque elas estão abraçadas com esse grande mal. Simplesmente porque elas não conseguem olhar para dentro e dizer assim, não, eu quero uma coisa diferente e eu vou buscar uma coisa diferente. Não sei, porque elas foram cativadas pelo grande mal. Tá? Quando eu vejo hoje, né, os milhões de programas de igreja que tem na televisão, o que esses caras mais falam é de diabo. O diabo está na tua casa, o diabo está na tua vida, o demônio mudou a cabeça do teu filho, o demônio mudou a cabeça da tua mulher. Para! Vai estudar, cara. Vai estudar. Tá? Você precisa saber que demônio é um termo que vem do latim, legal? Que fala que é você contra você mesmo. O significado dele é você contra você. Não tem ninguém de fora te fazendo mal, é você. Porque se você não consegue identificar quem te maltrata, se você não consegue identificar quando você maltrata os outros, como é que você vai transformar a tua vida num espaço sagrado? Se você não consegue identificar o quanto você pragueja dentro da tua casa, quando você reclama da vida, como é que a tua casa vai virar um espaço sagrado? Se você não consegue olhar para os teus filhos e trocar amor com eles, como é que você vai ter um relacionamento sagrado com os teus filhos? Legal? Isso é independente de quanto você quebra o pau na sua vida. Tá? Porque eu já cansei de falar que eu tive trocentos problemas com meu filho. Trocentos problemas. Legal? E em todos eles acaba da mesma maneira. Legal? A gente tem que resolver o problema e quem está aqui junto é a gente. Legal? Então você está irritado, você está triste, você está magoado, você está puto. Legal? Não interessa. O que interessa é assim, você vai lá, beleza, tenta resolver do seu jeito, se não der, vamos resolver junto. Vai lá, junto. Vai lá, junto. E aí começa a entender que resolver junto é mais fácil. Resolver sagrado é mais fácil. Ouvir, prestar atenção no que acontece, legal? Botar o teu emocional, mas entender que talvez tenham saídas emocionais que são mais simples, e você começar a prestar atenção, que dói menos, que você magoa menos, você entristece menos, isso é sagrado. Opa! É um caminho complexo para fazer. Por quê? Porque aí você tem que abrir mão, muitas vezes, de como você pensa. Você tem que abrir mão, muitas vezes, daquilo que você escolheria. Caminho da sagração de relacionamento. Legal? Eu não dou essa aula sempre, não tenho essa conversa sempre com as pessoas. Então vou explicar para você. Eu, conversando com meu filho, com a minha filha, com a minha mulher, com as pessoas que eu amo, com o meu paciente, eu posso ter a melhor intenção do mundo. Legal? E aí eu vou explicar para você e mostrar bonitinho para você como é que é a minha melhor intenção do mundo na vida das pessoas. Assim, ó. Chama folha em branco. Por quê? Porque eu não sou as outras pessoas. Está na hora de vocês entenderem isso. O que eu posso é conversar com as pessoas, abrir a porta, oferecer ajuda, indicar um caminho, legal? Indicar uma solução, ajudar a resolver. Mas eu não posso obrigar as pessoas a escolherem aquilo que eu escolho. Legal? E essa é uma das experiências mais bobas da vida e para mim é uma das mais
significativas. Legal? É você sair para comer com alguém que você gosta, legal? Que é muito próximo de você, que tem gostos parecidos com você, legal? Aí você vai comer num buffet onde a pessoa pode escolher. Legal, aí você entra no buffet, vai lá e vê o que você escolhe comer e o que a pessoa escolhe comer. Se você for com mais gente, fica mais legal ainda. Aí vê o que cada um escolhe para comer. Cara, aí você vai descobrir que você está no mesmo lugar, com a mesma oferta de possibilidades, e as pessoas vão fazer escolhas que são diferentes. Olha só. E elas são livres para fazer as escolhas diferentes. Elas são livres para acertar e para errar. São. Ah, mas se errar, se der problema, eu vou ter que resolver. Vai! Opa! Vai! Vai por quê? Porque está implícito no seu processo de cativar as pessoas. De ser responsável pelas pessoas que fazem parte da sua vida. E muitas vezes não são nem próximas. E você está aí ajudando a resolver problema. Por quê? Que vira da natureza da gente, quando você começa a viver vida sagrada, tá? Vida sagrada não é vida de carola, mas você tem que ficar 24 horas por dia dentro da igreja, tem nada a ver com isso. Chama vida sagrada, conduta sagrada. Chama conduta correta. Você tentar fazer o melhor possível em todos os momentos da sua vida, para quem quer que seja. Legal? Tá? E aí você precisa esvaziar a sua cabeça e entender assim, você acabou de fazer o melhor possível para as pessoas que estão na sua volta. Todo mundo é obrigado a aceitar o que você fez da maneira como você fez? Não é, cara. Sinto muito dizer isso para você. Não é. Não é, não é. Não é. Por quê? Porque as pessoas fazem escolhas diferentes. Elas têm uma maneira de pensar diferente. Elas gostariam de fazer de outra maneira, que não é a sua. Legal? Invalida a sua? Não. Hã? Invalida? Não. Macula a sua? Não. Você fez o teu melhor possível. Aquilo que você tinha capacidade de fazer, você fez o teu melhor. Então você tem que olhar para você e dizer assim, eu fiz o meu melhor. Eu fiz aquilo que eu senti que eu tinha que fazer da melhor maneira possível. Fiz com o maior respeito, o maior amor, tá? Da maneira que eu achava que era a melhor possível. E a gente tem que entender que você não é unanimidade. Ninguém é. E algumas pessoas vão olhar para você, vão aplaudir, vão aceitar, vão agradecer. E tem gente que vai olhar para tua cara e vai dizer assim, não era nada disso que eu queria. Isso é sagrado. Você olhar e dizer assim, tá ótimo. Mas aí eu vou para dentro da minha vida, eu vou para dentro da minha alma, eu vou para dentro do meu coração, eu vou para dentro da minha casa. E qual é a compreensão que eu tenho que ter? Que eu fiz o melhor que eu podia ter feito. Legal? Fiz o melhor. E a gente fala muitas vezes, quando você tem problema para resolver e você não tem recurso para resolver. Eu tenho isso aqui. Eu tenho esse recurso para resolver. Eu vou ter que resolver com esse aqui. Eu não tenho dinheiro para comprar outra coisa para resolver. Vou ter que dar um jeito com o que eu tenho. E muitas vezes você aprende a dar um jeito cada vez de maneira mais simples. Por quê? Porque você começa a pensar objetivamente para resolver as coisas. Você começa a pensar objetivamente para responder para as pessoas. Você começa a parar de ter que maquiar a vida e pensar em como você vai responder. Tá? E aí eu vou dizer para você, responde com a verdade. Tá? Por que eu posso dizer isso para você? Que eu sou casado com a super sincera. Legal? Tá? Dona Marta não tem o freio. Ela, literalmente ela fala assim, se tiver legal, beleza. Se não tiver legal, ela vai te falar. Legal? Tá? Ela é a pessoa que pergunta assim, essa roupa tá boa? Legal? E aí você fala assim, não. Acabou. E aí acaba a conversa. Não tem mágoa, não tem dor de cabeça, não tem tristeza, não tem nada. Que é uma resposta para uma pergunta. Já pensou se a gente começasse a trabalhar o sagrado assim na nossa vida? Começa a botar para fora a verdade.
E a verdade pode ser que agora, nesse exato momento, tem coisas que você sente que não cabem na sua vida. Legal? E que você precisa repensar nelas. Tá? Aquelas que não cabem, literalmente bota do lado assim, ó. Não consigo resolver isso aqui agora. Tá? Ah, mas eu tô... Né? E aí você vai ter aqueles pensamentos idiotas. Ah, tô ficando velho, depois não vai dar tempo de fazer, beleza? E aí eu vou responder para você, se for realmente importante para você, vai fazer. Se for realmente significativo para você, vai fazer. Legal? Se for um negócio que você vive sem, vai ficar sem. Legal? Tá? Eu faço isso muito com internet, por exemplo. Tá bom? Eu vou lá, leio as coisas. Legal? Ah, isso aqui me interessa. Pumba. Aí eu boto lá, abrir no Chrome. Abre uma guia lá. Legal? Aí eu leio outra coisa. Pô, interessante. Abrir no Chrome. Jogo lá de lado. Jogo lá. No final da semana, no final do mês, tem umas 150 guias abertas. Legal? Aí eu começo a olhar de novo. Tá? Isso aqui é bobagem, 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 bobagem. Isso aqui é interessante, isso aqui é meio profundo. Bobagem, bobagem. Isso aqui agora não dá, então bobagem. Aí você começa a escolher. Se você começar a escolher simples, o que vai acontecer? Espiritualmente vai sobrar carga para você. Emocionalmente vai sobrar carga e vai sobrar vitalidade para você. Mentalmente, você começa a ter espaço para resolver mais centenas, milhares de coisas. Por quê? Porque simplesmente você tirou o tumulto. Você foi lá e apagou o teu tumulto. Se você começar a responder verdadeiramente da maneira mais simples possível, mais verdadeira, mais amorosa, eu juro para você que o seu caminho vira sagração. Vira. Porque fora disso vira cobrança. Ah, eu gosto disso, mas eu queria fazer, não dá tempo. Ah, eu gosto daquilo, eu queria fazer, mas não dá tempo. Preciso fazer isso, mas não estou com paciência de fazer, mas vou ter que fazer depois. Pensa assim, tudo aquilo que você tinha a obrigação de fazer, que você não fez, não fica automaticamente te cobrando? Não fica aí batendo na porta da tua orelha aí todo dia? Oi, tudo bem? Tem que fazer. Oi, tudo bem? Tem que fazer. Oi, tudo bem? Tem que fazer. Já parou para pensar o quanto isso ocupa do espaço mental e emocional da tua vida todo dia? Aquilo que você largou e você tem obrigação de fazer? Que é aquele famoso efeito para deixar tudo para a última hora, para o último dia? Já pensou o tamanho do estresse que você vai ter se você começar a resolver as coisas com calma? Ou quando você limpa do teu HD mental, se você começar a botar as coisas numa ordem verdadeira de prioridade. E quando eu digo verdadeira, por quê? Porque eu posso ter um monte de compromissos que eu realmente não tenho a mínima vontade de fazer. Eu tenho um monte de gente com quem eu não tenho a mínima vontade de falar. Repensa isso. Tenha coragem suficiente para se auto-questionar. Tá? Por quê? Porque o processo de sagração exige que você fale a verdade dentro da sua vida, com a mente mais pura possível. Tá? E algumas vezes a sua resposta vai ser muito óbvia, assim, eu não tenho saco para aguentar ou para conviver com determinada pessoa. Conviva com essa pessoa o essencial. Aquilo que você não consegue ficar livre. Tá? Eu tenho uma profissão que ela está me matando, eu não aguento mais. Muda de profissão. Eu tenho um trabalho que eu odeio. Não vive com nada que você odeia. Tá? Começa a tirar o ódio da tua vida, começa a tirar a mágoa da tua vida, começa a tirar a frustração da sua vida. E entenda definitivamente que o lugar para você curar absolutamente tudo isso é dentro do teu espaço sagrado, que é a tua casa. A partir do momento que você entra dentro da tua casa, você entra para conversar, resolver, conviver, amar e viver em paz e harmonia. Que é o teu espaço sagrado, o teu templo. Legal? Como o livro preconiza que você deveria ser um templo. Justamente para você começar a tirar os seus maus pensamentos, as suas mágoas, as suas tristezas, as suas raivas, as suas irrealizações, tirar. Né? Começar a ser mais verdadeiro, mais agradecido, né? Mais compreensivo,
mas ter a vontade de resolver e de ajudar a vida a se transformar em alguma coisa que seja muito boa. Beleza? Tá? Nós daqui, senão a gente despenca daqui, tá bom? Nós vamos para o outro canal lá, para o Rodrigo Campos Pereira, @oficial, né? Ou @Rodrigo Campos Pereira Oficial. Lá a gente vai acabar, né, de conversar sobre a live da transformação, os 20 aspectos de transformação emocional lá. E lá eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Quem tiver aqui quiser migrar para lá também, daqui a 4, 5 minutinhos a gente está abrindo lá, é o tempo, né? De eu pegar um café para mim, de eu pegar mais uma água e a gente começa, tá bom? Obrigado pela audiência, grande beijo, certo? Esta live aqui vai ficar sem, vamos subir só a capa, vai ficar sem a descrição dela, porque, né? Quem quer aprender sagração tem que assistir, não adianta eu explicar, tá bom? Beijoca, gente!